Hoje eu queria falar com você sobre a questão de ficar forte, de ter bastante músculo e de ser alguém que é saudável, mas não do jeito convencional, que nem você normalmente vê os canais de fitness, de pessoas que até mesmo às vezes tomam anabolizantes falam. Hoje eu quero falar como a questão dos músculos, da musculação, de se tornar alguém forte pode ser tanto uma arma para você poderosa, quanto pode ser algo que vai te destruir. Bom, começando aqui para deixar claro, a musculação, a calistenia e essas coisas não são ruins, tá? Muito pelo contrário, essas coisas te fazem muito bem. Porque o músculo, se você não sabe, é o principal órgão do corpo, ele é o maior órgão do corpo. Quando você pega as funções que o músculo tem, ele tem funções tão importantes no corpo como, por exemplo, o fígado, como o intestino tem. Se você tem falta de músculo, você tem tanta doença, você tem tantos efeitos colaterais, como se você tivesse um órgão danificado mesmo. Quando você tem falta de músculo, você acaba ficando mais burro, você fica com mais açúcar no seu sangue e uma série de outras questões. Sobre essa questão de ficar burro, isso acontece porque quando você tem mais massa muscular, o funcionamento do seu cérebro literalmente acaba melhorando. E quando você vai percebendo isso, é que você percebe que pode ser uma arma para você mesmo. Isso pode ser uma arma por causa que isso vai melhorar o seu foco, vai melhorar a sua cognição. Tanto que musculação é recomendado até para pessoas que têm Alzheimer, pela razão disso, de melhorar o foco e cognição, que é justamente o que pessoas que têm Alzheimer precisam ter melhor. Porém, a musculação, essa questão de ganhar músculo também pode ser algo muito terrível. E um exemplo disso é o que aconteceu, por exemplo, com o Gunley. Mas eu não falo aqui só de esteroides, tá? Que nem o que aconteceu com o Gunley, o Gabriel Gunley, um fisiculturista bem famoso que morreu recentemente com somente 22 anos de idade. Mas eu falo também da questão de que musculação, músculos, se tornar alguém saudável pode se tornar um vício para você, e um vício muito destrutivo. É como o trabalho ele também pode ser uma ferramenta, e é uma ferramenta muito poderosa, como você deve saber, mas se você acaba ficando viciado no trabalho, ele vai começando a te destruir. E a mesma coisa acontece com o exercício físico, com o ato de você ser saudável. Você vai literalmente se destruindo conforme você vai ficando viciado em ser alguém saudável. Isso acontece porque você vai ficar obcecado com sempre estar acima das pessoas, sempre estar melhorando, mas não de um jeito saudável, até porque não tem como querer estar acima das pessoas de um jeito saudável, embora pessoas pensam diferente disso, né? Mas quando a gente fala sobre essa questão, uma coisa muito importante de se levar em conta é que a razão dessas pessoas que têm vício em exercício físico terem esse vício vai muito mais fundo do que simplesmente querer ficar com o corpo melhor. A razão vai nas raízes de traumas mesmo que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa que teve o pai ausente ou que a família sempre criticava o corpo, ela vai ter tendência a ter esse tipo de trauma, de sempre querer ter um corpo melhor, um corpo mais bem definido. Porque ele foi ensinado indiretamente pelas pessoas que para ele ser aceito ele precisa ter o melhor corpo possível. Foi isso que ele acabou entendendo, internalizando. Então, isso é algo até se tomar cuidado com o que você fala para as pessoas, porque você pode realmente acabar traumatizando elas com algumas brincadeiras. Eu mesmo já fui traumatizado por causa desse tipo de brincadeira e eu tinha esse problema de autocuidado excessivo. E aquilo não fazia bem nem pro meu físico e nem pro meu mental. Porque quando você começa a ficar com o mental obcecado naquilo, você vai cada vez mais perdendo a essência daquilo. Você vai perdendo por que você faz aquilo. Porque você busca se cuidar. E eu falo isso porque quando você começa a ficar muito obcecado, o seu foco não vai ser mais ser saudável, ser feliz. O seu foco vai ser perfeito, sempre tá agradando as pessoas, sempre tá tendo um físico cada vez melhor. E quando você acaba perdendo a essência, você também acaba perdendo uma parte de si no meio desse processo. É que nem um vício mesmo, porque o vício ele vai tirando parte da sua essência mesmo aos pouquinhos, sem você nem perceber. E aqui eu vou estar enquadrando no vício de exercício físico também pessoas que, por exemplo, correm muito, né? Você vê que tem um monte de pessoa que corre muito, e eu não tô falando que correr aqui faz mal, até porque eu mesmo corro, né? Mas eu falo de pessoas que, por exemplo, correm 5 vezes na semana, 1 hora por dia. Isso não só
é considerado já um vício, mas também você está sendo contraditório, porque isso vai fazer você perder mais massa muscular, vai fazer você ficar com os níveis do seu estresse muito mais alto, que faz você reter muito mais gordura e ficar com uma qualidade de vida muito pior mesmo. E também você vai notando que você vai se destruindo mentalmente, você vai como se fosse tomando um veneno ali. Mas a cura para essa questão, gente, vai muito em questão de você tratar esses traumas. E aí eu tenho duas recomendações para fazer para você. A primeira é uma técnica chamada de diarioterapia. Você vai pegar no papel mesmo, e papel e caneta, você vai pegar e vai escrever por que você está sentindo determinadas coisas que você vê que não está te fazendo bem. E você vai procurar escavar a raiz daquilo da seguinte forma. Você vai se perguntar: por que eu tô pensando isso, porque eu acho isso ou porque eu quero fazer isso? E aí depois você vai perguntar: e por que eu quero? E a resposta da pergunta anterior. Você vai fazer isso mais ou menos umas 5 vezes, mas não necessariamente 5. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas vai ficar por volta dessa faixa aí. E isso vai fazer com que você consiga entender o que você está pensando, o que você está sentindo. E isso vai fazer com que você, aos poucos, não imediatamente, mas aos poucos, você vai entendendo que aquilo não faz sentido. E a partir do que você vai entendendo que não faz sentido, você começa a afirmar para você mesmo. Ou você pode fazer uma oração e pedir para Deus que você mude, mas afirme e acredite que você já não é mais daquela maneira e já não pensa mais da forma que os traumas te ensinaram. Isso vai mudar muita coisa, gente, sério, mudou muito pra mim isso. E muda até hoje, porque até hoje eu faço diarioterapia. E também eu recomendo vocês arrumarem um terapeuta bom, né? Porque por mais que a diarioterapia possa ser autoguiada, possa ser boa, um terapeuta ele também pode te ajudar muito. Especialmente em casos mais graves, em que a pessoa até mesmo cogita tirar a própria vida. Que nem, infelizmente, eu conheço pessoas que acabaram cogitando isso uma série de vezes. E a psicoterapia, terapia, ajuda muito nisso mesmo. Você vê uma série de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, muitas vezes por causa de terapia. Então essas recomendações, gente, é isso que eu quis trazer pra vocês hoje. Como ganhar músculos e ser saudável pode ser tanto algo muito bom pra você, quanto pode acabar te destruindo. E isso vale pra qualquer coisa, praticamente. Embora algumas coisas são exceção, que nem pornografia vai te destruir de qualquer jeito, você levando de uma forma boa ou não. Mas é isso que eu quis trazer pra vocês hoje.